Ser trans é divino, mas não é obra de Deus. É obra de eus, de todos os eus que me constituem. Ser trans não é obra das trevas, é obra das travas. Ser trans é um ato de coragem. É, ao mesmo tempo, entregar-se e não abrir mão de si. O que pode ser, muitas vezes, solitário. Mas eu tenho me encontrado em outras solidões. E sei que não estamos sozinhas. Não estamos. Eu sou trans. Celebro minha existência. Celebro nossas vidas, nossas conquistas. Se eu não fosse trans, se eu não fosse, eu gostaria de ser Linda Quebrada. Boa noite. Então, eu fiz essa leitura inicial. Esse é o texto de prefácio do meu livro De Trans para Frente, escrito pela Linda Quebrada. Eu tenho muita honra de poder abrir essa comunicação com vocês, com esse texto, porque ele foi muito importante para mim e ele tem sido muito importante para muita gente, por vários motivos. E eu vou tentar deixar aqui acesa essa luz aqui, porque eu estou improvisando essa minha conexão. Não está muito boa. Tá. Estou improvisando essa minha conexão aqui para conversar com vocês. Vamos ver se funciona melhor assim. Estou meio diabólica, mas sou uma diaba também. Gente, então, saúde mental e desobediências de gênero. A nossa mente, ela não é obediente. A nossa mente, ela é gigantesca. Cabe a gente perceber os seus próprios processos de autopercebimento, autocompreensão, mas não é só sobre a gente olhar para si de uma forma individualista. É sobre uma coletividade. Tão importante quanto eu me entender trans é eu ser vista como. Tão importante quanto uma pessoa negra se entender negra, ela ser vista como negra. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre a expressão e a recepção existe um descompasso, que nem sempre essa relação é lógica, literal, dada e concreta. É sempre uma relação entre subjetividades. É sempre uma relação entre possibilidades. É sempre uma relação entre potências. É sempre uma relação entre limites. A gente não tem condições da inteireza da saúde, nem da mente, nem do gênero, nem da própria desobediência. Mas a gente pode ser saúde, gênero, mente e desobediência. O que a gente precisa é saber equacionar. E o que eu posso contribuir, eu não sei quanto tempo tenho, eu peço até desculpas para a Milena, porque eu não percebi essa informação, se ela puder me interromper nesse momento para dizer.
eu agradeço. A gente Mas pensou assim, no máximo estou 40 aqui minutos. tentando entender esse Tá, momento. Quanto oi, tá me tempo? escutando? A gente Tô. pensou em mais ou menos 40 minutos para a gente depois ter uns 20 minutos de perguntas e respostas. A gente pensou assim, no máximo 40 minutos e 20 para perguntas e respostas. Combinado. Tá. Então eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória enquanto pesquisadora da loucura, enquanto pesquisadora de gênero, enquanto pesquisadora da cena, do corpo, e enquanto ignorante da cena, ignorante do corpo, ignorante do gênero e ignorante da saúde e da loucura. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo em que a gente está nesse lugar de pesquisadora, e eu sou a única professora trans da área de artes do mundo, efetiva, eu sei da importância que tem o papel que eu faço, eu sei também que eu sou uma despesquisadora, porque desde o perigo da trava única, que não deveria ser a única, há muitas possibilidades de ser. E eu não quero que essas possibilidades se resumam à minha existência, porque a minha existência é minha. Eu tenho a minha experiência, a minha concretude, as minhas possibilidades, os meus limites e os meus erros. E eu não sei se todo mundo está disposto ou disposta a ter essa humildade. Inclusive, eu vejo a branquitude e a cisgeneridade indisposta a correr esses riscos que pessoas negras, que pessoas indígenas, que pessoas trans correm. Não existe LGBT. Essa palavra, siglas, elas são assassinas. As siglas, elas não correspondem à multiplicidade do desejo, à multiplicidade da existência do ser e do gênero. Ser trans é romper com a cisgeneridade que criou a dissidência sexual cisgênera. Ser trans é muito mais além. Já não cabe mais a palavra gay, a palavra lésbica, a palavra bissexual, são tão pequenas. Elas são tão poucas, são tão apequenadas para tudo que podemos. A gente está criando novas possibilidades de existência. E ser trans depende de uma ousadia, mas também depende de uma leitura. Eu não sou trans porque eu sou trans. Eu sou um trans porque eu sou quando me leem, e eu dou a me ler, e eu leio ao me dar. É assim, nessa reciprocidade, que a gente vai estabelecendo conexões, prospecções, disrupções, rupturas, imaginários e, e novas grandezas do existir. Mas é preciso que a cisgeneridade se assuma enquanto cisgênera. É preciso que a cisgeneridade assuma com honestidade: eu sou cis. Eu sou obediente. Pode ser preta, pode ser uma pessoa preta e pode ser cis. Pode ser uma pessoa indígena e ser cisgênera. A gente precisa organizar o barraco. Assim como eu não posso dizer que eu sou negra. Eu sou branca. Vocês imaginam se essa violência que se chama face up, que se criou e muita gente usou, dizendo apoiar pessoas trans, dizendo
e dizerem que estão brincando. Deixa eu ver como eu fico se eu fosse trans. Linda quebrada. Se eu não fosse trans, eu gostaria de ser. Então lute por isso. Pague o preço caro que é ser trans neste país. É vagabundo demais. É violento demais dizer eu sou trans da boca para fora. E se eu dissesse para vocês, eu sou preta? Eu não sou preta, gente. Isso é violência racial. A gente não pode brincar com essas possibilidades. Se existisse um aplicativo, Face Ref, em que pessoas brancas como eu brincassem da possibilidade de serem pretas, vocês não acham que é um racismo? Eu acho que é. Não dá para brincar de ser um ator, interpretar uma travesti e se orgulhar disso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não fala isso. Não dá para brincar de ser uma pessoa branca e tentar se passar por negra, o que quer que seja. Vamos parar com isso. A gente não tem tempo a perder. A minha experiência enquanto pesquisadora é de questionar os limites, é de romper com as normas, de romper com aquilo que já se prevê, já se sabe enquanto norma. No entanto, é importante nomear a norma. E vejam, vamos lá, vamos por partes. Minha experiência enquanto pesquisadora da cena me levou a entender a subjetividade humana. E eu fiz uma obra de criação teatral em São Paulo em 2017, há 3 anos, e se chamou A Demência dos Touros, que eu analiso na minha tese de doutorado em psicologia social. Esse termo, a demência dos touros, foi criado pelo Machado de Assis, o primeiro literato preto do país. A Demência dos Touros é uma peça teatral que pensa a despatologização das transgeneridades. Vocês sabem, ou deveriam saber, que em 2018 foi o ano que a gente conseguiu, legalmente, nesse país, no Brasil, a despatologização das transgeneridades. Apenas em 2018. Até 2018, pessoas trans somos consideradas como loucas. Loucas. E somos até hoje, mesmo depois da despatologização das transgeneridades em 2018. A gente é vista como louca por ser trans. Em 2017, um ano antes da despatologização das transgeneridades no Brasil, pelo DSM também, do CID, que é Catálogo Internacional de Doenças Mentais, e também no Brasil DSM, aliás, ao contrário, desculpa, DSM
internacional e CID no Brasil. Em 2018. Em 2017, a gente montou o espetáculo A Demência dos Touros. O que a gente pensou nesse espetáculo de teatro? E se quem oprime fosse doente? A medicina, a psicologia patologizaram os desvios. A medicina não é boazinha, não, gente. A medicina poderia ser chamada de medicina. A psicologia não é biscoito. A psicologia é normativa. A psicanálise também. E psicologia e psicanálise. Ah, mas não tem uma boa intenção, porque tem uma intenção de abordar todo mundo? É cisgênera, é cisnormativa e branca. Acabou. Chega. Ninguém merece. A gente não quer mais uma psicologia e uma medicina pensada por, para e pelo corpo cisgênero e branco. A pergunta que fizemos nesse espetáculo de 2017 é: e se a norma fosse a doença? E se o normal fosse patológico? E não fomos nós que inventamos essa pergunta. Machado de Assis. A demência dos touros, não das vacas. E nós criamos esse espetáculo em forma de pergunta, no sentido de tentar entender, porque até hoje a gente diz fobia, homofobia, transfobia, gordofobia, até aracnofobia especista. A noção de fobia está falida. Supõe que a norma, clinicamente, seja doente. Supõe que o opressor é doente. Supõe que a cisnormatividade, que a branquitude é doente. Eu não acho que seja um caso clínico. Eu acho que é um caso político. Eu acho que é um caso social. Fobia dá a entender que quem é opressor, que quem discrimina, que quem violenta, que quem desrespeita, tem um quadro clínico. Tenha paciência comigo. Eu não sou opressor. Eu estou doente. Essa desculpa mal lavada e mal passada é feita para dominar. Não caiam nessa. Somos maiores. E somos menores também. Somos devires. E somos possibilidades. Estamos tentando e querendo estabelecer pontes. Mas os conceitos que usamos precisam ser revistos. Nada fica
ileso. Ah, mas LGBT, LGBTQIA+, LGBT... Chega! A gente vai precisar conversar sobre esses termos. E vejam, não é a Dodge que é a dona da desobediência de gênero. Quem sou eu? Quem sou eu? 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 Poder dizer quem é padrão e quem não é? Me respeite. É a norma que diz. Nomeie a norma. Se preocupe com as professoras e os professores cisgêneros da medicina. Se preocupe com as pessoas cisgêneras e os professores cisgêneros da psicologia. Se preocupe com a branquitude de todas as áreas. Não venha dizer que eu sou padrão. E se for, entenderei. Entenderei, por exemplo, a minha branquitude. E tenho procurado entender. Não está dada. Me ensinem, me aprendam e nos distorcemos. O que me deixa mais irritada é que pessoas cisgêneras acham, elas acham, cis acham, cis acham, cis, 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 cis acham que sabem mais sobre gênero do que nós. Ah, mas eu tenho uma experiência sobre banheiro super revolucionária. Eu tenho uma amiga trans. Eu tenho uma ex-namorada que transicionou, mas ainda continuo chamando de ele. Transfobia. Respire e aceite. Receba. Saber travesti move montanhas e move os montes. Eu estou aqui para ouvir vocês. E não sei exatamente quanto tempo eu falei, mas acho que falei o tempo mais ou menos aproximado do que era esperado. Então, vi aqui que algumas manifestações aconteceram, mas eu não consegui acompanhar os comentários. Então, passo aqui para vocês. Se a Milena puder voltar, quiser voltar, fazer essa mediação, estou aqui. Estou aqui. Falou o tempo suficiente para nos tocar. Nós temos aqui algumas perguntas. Quem teve... Vou ler. Na verdade, eu acho que quem escreveu aqui, se você sentir a vontade de falar por áudio, eu até prefiro. Que foi a primeira pergunta, foi a de Lohane Borges Leal. Aí eu não sei se ela quer falar. Inclusive, Borges Leal é um sobrenome do Piauí, viu, Lohane? Olá, professora. Olá, Lohane. Será que você também é do Piauí? Sou descendente de piauienses, papai é de Piauí, Francisco Borges Leal. Eu tinha certeza. Família Borges Leal. A família Borges Leal é piauiense, gente. Isso, eu sei fundou a cidade de Picos, no estado do Piauí. E eu tenho muito orgulho do meu sobrenome.
Mas então a gente tem que conversar mais, porque a minha família inteira vem de Simplício Mendes, Vai ser uma honra, vai que ser é uma próximo honra. de Picos. Por favor. Eu vou deixar o meu Instagram é Lohane Borges Leal. Pode mandar um direct lá que vai ser uma honra aprender contigo. Então, professora, eu a minha pergunta foi pelo seguinte, peço perdão, tá? Assim, por todos os cis, e tenho tentado aprender muito, porque eu sou uma pesquisadora na área de direitos humanos, mas sou obediente, sou hétero, cis, branca, e tenho tentado destransformar esse meu padrão, certo? E aí eu pergunto para você, como pesquisadora, na questão acadêmica e social, como eu, que estou fora, eu sou uma espectadora, né, uma espectadora cheia de preconceitos e concepções pré-formuladas decorrente dessa construção social, como eu posso estudar, trabalhar, não para aceitar ou para tolerar, que eu acho que isso é muito limitante e desrespeitoso, mas sim para entender, para participar desse processo no sentido mais respeitoso possível, dentro da questão acadêmica e da questão social, como pessoas como eu, né, podemos fazer isso sem ultrapassar ou impedir o seu lugar de fala. Existe isso? Como eu posso fazer isso, professora? Bom, muito prazer te conhecê-lo, Rani. Nossas matrizes piauienses precisam se conversar e todas as matrizes precisam se conversar. O diálogo é importante. Mas eu vejo que a tua pergunta é fundamental, porque você está perguntando o que fazer, tolerar é pouco, respeitar é pouco. O que fazer então? A resposta é amar. Amar. Âmago. Amar pessoas trans. O amor transforma. E a tolerância, ela limita a distância. O respeito limita a distância. O amor aproxima. Eu acredito que amar as travestis, amar os boicetas, é casar-se com elas e com eles. É ter, sim, professoras trans e professores trans. É ter amigas intimíssimas trans. Amigos e amigos, amigas e amigues trans. É conviver com pessoas trans no teu dia a dia. E talvez, só talvez, essas pessoas trans não estejam longe. Talvez as pessoas cis tenham a impressão de que não há pessoas trans no seu convívio diário. Mas muitas vezes essas pessoas estão lá e elas não são ouvidas, não são escutadas, não são percebidas. É só isso. Isso não quer dizer que elas não estejam. Então, cabe a gente, enquanto atentas, enquanto entendedoras, enquanto amantes, querendo amar e ser amadas, amar. Cabe a gente amar. Acho que amor é a resposta. Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu tenho tentado me desconstruir em alguns aspectos, principalmente para perceber, acima de tudo, a humanidade que todos temos, e a humanidade no sentido de sermos dignos e merecedores dessa dignidade na nossa natureza e nas nossas transformações como quem somos, e não somente como o que querem que sejamos. Então, agradeço muito e vamos manter o nosso contato aí para verificar a nossa árvore genealógica, e eu passo a palavra para o próximo colega.
Eu acho que não é só verificar a árvore genealógica, é afirmar o Piauí para o país. O Piauí é um dos estados mais esquecidos, do próprio Nordeste, inclusive, né? E eu acho que a gente tem um papel importantíssimo de mostrar a grandeza desse nosso estado piauiense. Sim. Obrigada, professora. É nóis. A próxima pergunta aqui Milena, foi de tá dando Maurício Santana. Eu não estou te ouvindo bem. A próxima pergunta aqui foi de Maurício Santana. Você quer falar, Maurício, ou quer que eu faça a pergunta? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Boa noite a todas, todos. A professora, eu gostaria de fazer uma reverência, senhora. Eu estou aqui ouvindo, eu sou aluno da UESC, mestrado em Educação. Se você for lá pegar os históricos das educações, desde quando o PPGE foi montado, uma discussão de identidades, de gênero, diversidade sexual. E eu usei fazer esse projeto, estou lá, para trazer discussões voltadas para o público do ensino médio em específico, porque é muito ampla. As suas colocações estou aqui anotando, eu acho que, né, como a senhora colocou, uma sigla é muito pouco para poder trazer amplitude do debate, das discussões. Os dados estatísticos todos comprovam uma pessoa trans sofre, né? E isso nos comove. E nesse sentido eu pensei o seguinte: não vou discutir somente uma visão feminista, pensar somente no meu lado homossexual, dos meus alunos homossexuais, sem pensar, de certa maneira, como contribuir para os demais agrupamentos também. Então, como professor de educação básica, os dispositivos legais, eles não englobam a temática, eles não abrem leque para a gente discutir. E a gente, como professor, termina ficando ali, legitimando o discurso daquilo que a gente já sabe, do colonizador, do branco, do heteronormativo, do padrão. E como o professor Lorane colocou muitíssimo bem, essa formação humana, ela perpassa por todas as áreas do conhecimento. A gente percebe que a psicologia discute, que as ciências humanas discutem, que as linguagens discutem, enfim. As áreas do conhecimento, de certa maneira, está tendo uma certa sensibilidade mesmo a passos distantes, de que a gente precisa trazer identidades, essas sexualidades para a tomada de discussão, para a visibilidade. E assim, a senhora foi assim brilhante. E a minha pergunta é a seguinte: como é que eu, professor de educação básica, né, especialmente no ensino médio, que é a minha particularidade, eu posso possibilitar esse início de discussão da temática, já que existe uma frente de resistência muito grande, historicamente montada na educação, pelos contextos que nós já sabemos, bem como também nós temos aí uma outra situação, que é o modelo governamental contemporâneo, atual no Brasil, que traz toda uma discussão contrária. Eles pegam a gente, todas as nossas discussões, e colocam como se a gente tivesse formar uma ditadura gay, uma ditadura trans, uma ditadura inclu. Como é que a gente pode ir lá na educação básica, né? O que deve ser feito para trazer essas discussões? Essa é a central, na verdade. Obrigado, viu? Maurício, muito prazer te conhecer. Muito obrigada pela pergunta. E também pelos comentários, né, pelas reflexões. E eu acredito que um dos grandes desafios é entender que essa tarefa não é individual, né? Não cabe ao professor ou à professora individualmente, mas também cabe ao nosso micro, onde a gente tem alcance, as tarefas de transformação de paradigmas, né? Que é essa tua pergunta. Quando a gente está enredada a uma macropolítica que não nos quer, que não nos deseja, que não nos permite existir, a tarefa histórica está aí, está nesse lugar.
macro. Porque se a formiguinha que somos queremos fazer algo individualmente, a gente pode até conseguir uma estratégia ou outra que eu acho importante. Mas a gente precisa também pensar nessa estrutura. Num país, vamos pensar na educação básica, né, no ensino básico, fundamental e médio, que você referenciou. Neste país, no mesmo ano de 2018, que considera a despatologização das transgeneridades, ou seja, ser trans deixou de ser uma doença mental, deixou de ser louca em 2018, há 2 anos. Neste mesmo ano, o STF, no dia 1º de março, decide, por unanimidade, que as pessoas trans têm direito a uma facilitação da retificação de nome e gênero, o que é muito bom. Apenas não por um motivo. Que as pessoas trans podem retificar nome e gênero a partir dos 18 anos de idade. E nesse momento, em 2018, o STF aniquila a juventude trans, aniquila a infância trans, em 2018. Então vem um professor baiano, em 2020, perguntar como pode abordar reflexões de gênero na Bahia, no interior da Bahia, em 2020. É difícil mesmo. Como? Eu também não sei. Depois que o STF diz que não pode ser trans na infância, depois que o STF disse que não pode ser trans na juventude, como abordar a transgeneridade no ensino médio e fundamental? STF. Perguntemos para o STF. Como? Não é para mim essa pergunta. Entende, Maurício? Essa foi uma pergunta para você. Não sei se você compreende. É isso. Não é para mim. É para o STF. A gente tem que sim, eu compreendo também a tua pergunta no sentido, a gente tem que ter ações locais, mas a gente tem que mudar as normas, a gente tem que mudar as estruturas. Enquanto psicólogas, enquanto médicas, enquanto artistas, enquanto professoras, como trabalhar infâncias trans? Como trabalhar juventudes trans? Se o STF diz que não existe, que a pessoa pode se tornar trans oficialmente neste país aos 18. Acabou a infância, medicina, psicologia. Acabou a infância, acabou a juventude. Em 2018, o Brasil assinou que acabou a infância trans e a juventude trans. Por favor, é sobre isso. Respondi? Brasil, foi para você esse recado. Não é individual, viu, Maurício? É para todo mundo. Obrigada pela possibilidade da gente refletir, né? Bom, aí a próxima pergunta foi do professor Cilier, que ele também participa do projeto, ele é o coordenador. Eu vou pedir que ele faça a pergunta com a voz dele e que a gente possa também ver o rosto dele. Olá, professora Dodge. Olá, De boa início, boa noite. É um prazer enorme contar com a sua fala, esse momento importante de reflexão e de desconstrução.
Gostaria de trazer como pergunta o seguinte: já há algumas décadas temos uma psicologia preta e também uma psicologia latino-americana que trouxeram contribuições importantes para pensarmos outras formas, né, formas outras de descentramento político-epistêmico do norte global, reconhecendo o racismo e o capitalismo como estruturas de poder e de opressão. Como você colocou em seu texto, que inclusive foi compartilhado conosco pela professora Milena, se essas estruturas são também cis-heteronormativas e também capitalicistas, não seria o caso de pensarmos nessa conjuntura atual uma psicologia trans? Caso não seja, né, quais são os riscos, né, de talvez de pensar uma psicologia trans, talvez em constituir guetos teórico-epistêmicos que não consiga articular uma unidade frente aos nossos diferentes movimentos de luta e de resistência? Perfeita. Eu sou uma doutora em psicologia trans e eu convivo com pessoas psicólogas e psicólogos trans, né? Inclusive, eu sou fundadora do Monte Psi, que é o Movimento Nacional de Profissionais Trans da Psicologia, né? E eu sou super favorável à criação de uma psicologia trans, né? A gente criou esse movimento, tem um manifesto, está no Facebook, está pouco divulgado ainda, porque a gente não teve apoio de nenhuma associação de psicologia, né? Então tá lá. Eu também eu poderia ter até ido atrás para tentar articular isso, mas eu acabei focando a minha trajetória mais nas artes, então não tenho tido muito tempo para essa articulação na área da saúde, né? E que na verdade eu acho que essa é uma bobagem também, tá tudo misturado. Eu acho importante transitar pelas artes, pela saúde e tal, mas é tudo uma questão de tempo, né? Eu não sou a dona das artes, também não sou a dona da saúde, né? Então, existe todo um processo para que as coisas aconteçam em cada área também, né? Então, não está tendo, nesse momento, grandes articulações. Além da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma mulher trans preta, que é psicóloga, doutora em psicologia também, que inclusive estará conosco na UFSB, dando uma formação, uma capacitação para professoras e professores sobre transgeneridades na educação superior comigo. A gente vai dar esse curso a partir de outubro. E tem também a Roberta de Goiás, que é uma doutora trans. Então, além de nós três, não acredito que tenha outra doutora trans em psicologia no país. Talvez tenha se formando, né? Estudando. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a gente ainda está muito incipiente num processo de transformação maior do que significam nossas existências. E uma psicologia trans só pode ser feita por pessoas trans. Ainda que tenhamos pessoas cisgêneras, aliadas, e isso é inevitável, dada as configurações das nossas existências e do mundo cisnormativo que a gente vive, a maioria das pessoas são cisgêneras, então a gente vai ter que ter pessoas cis aliadas. Mas como então construir uma psicologia trans, já que a gente está aqui fazendo uma crítica à psicologia e à psicanálise? Apenas com pessoas trans. Liderando esse processo. Pessoas trans psicoterapeutas, pessoas trans professoras de psicologia, pessoas trans entendedoras e debatedoras e críticas da saúde mental, do saber humano, da arte. Então, a gente tem essa potência de contribuir para a área da psicologia e da saúde mental. Primeiro, porque, especificamente sobre as nossas existências, né, a gente sabe muito mais sobre o que é ser trans do que a medicina e a psicologia sobre nós, né? Então, a medicina e a psicologia,
assim como o direito também, né, preciso dizer, se apropriaram do corpo trans por muito tempo. Até hoje, se sentem donas e donos. E aí, quando outras áreas, como as artes, a literatura, a história, enfim, a engenharia, tem pessoas trans produzindo conhecimento e fora dessa dominação da psicologia, da medicina e do direito, a gente vê outras modificações da subjetividade, inclusive. Então, o que é preciso fazer é abrir caminhos para que a gente passe, né? Então, acredito sim que é uma psicologia trans. Acredito sim. Mas é só possível que seja com pessoas trans liderando esse processo. Se não forem pessoas trans, é melhor que não seja psicologia trans, porque o desserviço pode ser maior. Porque ter pessoas cisgêneras incorporando ou dizendo que estão construindo uma psicologia trans, uma literatura trans, uma arte trans, é trans fake, é trans bagunça, e não transgênera ou transpsicologia, né? Eu acho que a gente tem, a nossa luta por representatividade também está aí. Por nossa importância nesses espaços. É no momento em que a gente está presente que as estruturas mudam. E essa estrutura, especificamente da psicologia, começa a mudar. Por quê? Porque tem uma tese de doutorado na USP em psicologia dizendo: eu inventei esse termo, psicologia, psicanálise, né? Então, a partir desse momento, existe a necessidade de criar uma psicologia trans. Mas é somente com pessoas trans liderando esse processo. Isso vai acontecer. É isso, obrigada. E muito prazer, professor. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Temos uma pergunta aqui também de Pedro. Milena, eu não estou te ouvindo, está falhando. Oi, temos uma pergunta aqui também de Pedro Henrique Soares. Você quer fazer, Pedro? O que é que eu faça? Bom, ele fala assim: boa noite, professora Dodge. Como poderíamos avançar na consolidação e ampliação dos direitos da população trans em tempos de ascensão da ultradireita, reacionária e conservadora? Eu acho que um bom caminho é lutar pelos direitos que a gente já conquistou. Para começo de conversa, vamos pensar em 2016, 2018, antes de pensar 2019 e 2020. Ou 2021, 2022, que está aí, hein, gente? Mais 2 aninhos de bolsonarinhos. Bolsonaranos, né? Anos bolsonáricos. Acho que agora a gente tem que lutar para manter direitos já conquistados. Quais são esses direitos? No caso da população trans, temos 2 direitos inegociáveis, irrevogáveis, que devem ser mantidos, e estão sendo por causa da nossa luta e nossa resistência. Não é favor nenhum. A gente está lutando para isso. Quais são esses 2 direitos? Dilma, em 2016, antes de ser deposta pelo golpe, assinou o direito de pessoas trans a terem um nome social. Em 2018, o STF decide, no dia 1º de março, por unanimidade, como eu já comentei, que pessoas trans podem ter facilitado pelos cartórios o processo de retificação de nome e gênero. Essa decisão do STF eu chamo de Lei Áurea das Transgeneridades. Porque a princesa, não a princesa Isabel,
princesa Carmen Lúcia decide, conjuntamente, por unanimidade no STF, que pessoas trans têm alforria, podem ser trans, os seus documentos. Em 2018, em 2016, a Dilma diz que pessoas trans podem usar o nome social. A Dilma foi deposta meses depois desse decreto federal. Está valendo até hoje, mas ele não foi posto em prática por uma questão política, porque ela foi deposta do cargo. E aí, no país inteiro, não se consolidou um direito. Algumas instituições adotam o nome social, outras não. E de quem é a culpa? E então, respondendo Pedro Henrique, como a gente avança? A gente avança mantendo aquilo que a gente já tem, que é o direito de 2016 e o direito de 2018. São divergentes, porque uma é sobre adoção do nome social e a outra é sobre a retificação de nome e gênero. Ambas são favoráveis à população trans. E o mínimo que temos que fazer em 2020, com a ultradireita reacionária, conservadora, é manter o que a gente já tem. Mantemos, vamos manter, gente. Foi conquistado a muita luta. É isso. Professora, eu queria só fazer... Está me escutando direito? Agora sim. No texto que você nos enviou, você começa a trabalhar uma questão do tempo, né? Por sinal, um texto para mim maravilhoso, aquele da arte em tempos de pandemia, não vou lembrar o título totalmente, mas é um texto maravilhoso, assim, me tocou. E você traz uma parte sobre a questão do tempo. E eu fiquei me perguntando, eu fui lendo e, na verdade, mexendo tanto com as minhas preconcepções que eu fui refletindo sobre algumas, né? E aí você falou da questão do tempo, e eu fiquei pensando muito nessa questão do tempo em que uma pessoa trans vai se percebendo trans, né? Que foi até o que você trouxe na sua abertura. E que eu penso que seja um tempo em movimento, na verdade, uma percepção em movimento, né, que ela vai podendo ser retificada, enfim, né, nessa percepção. E aí eu fiquei me perguntando, posso estar pensando até uma coisa assim, como é que você pensa que esse movimento desobediente, né, de construção aí das questões de gênero, poderia ajudar, na verdade, essa constituição dessa diversidade de corpos, né, porque, assim, a gente tem uma cisgeneridade que, na verdade, tem que encaixar todos em um bloco aí, mas mesmo os corpos trans, ou mesmo os corpos cis, eles são diferentes, né, a gente quer que eles sejam também diferentes, e eles possam habitar o mundo também na sua diversidade, que acho que é o que você traz um pouco na sua crítica sobre essas nomenclaturas. E aí, como é que você pensa, né, ou se você acha que é possível, né, esses movimentos desobedientes ajudar essa constituição desses corpos, né, mesmo os cis, ou se você acha que isso não é possível, enfim, escutar um pouco. Muito obrigada pela pergunta, Milena. Eu também tenho muitas dúvidas, né? Eu tenho me perguntado o quanto eu sei sobre tudo que eu sei. O quanto eu não sei sobre tudo que eu não sei. Mas a cisgeneridade pensa que sabe tudo. Veja, é uma questão de humildade mais do que ser cis ou ser trans. Porque, em sendo cis,
tá tudo dado, tá tudo comprado, tá tudo vendido, e é possível a desobediência gratuita, a desobediência passável, a desobediência aceitável, não violentada. Ser cis dá o direito à pessoa a acordar um dia e resolver vestir-se diferente, a vestir algo que não vai ser exatamente correspondente àquilo que as pessoas estão esperando dela. Então, não é que não haja desobediência na cisgeneridade. Sempre há, sempre houve e sempre haverá. A questão é, ser cis te dá o privilégio de poder despirocar. Exatamente aquilo que a gente busca enquanto ser trans. O problema não está tanto na expressão, inclusive, que a expressão, há muitas pessoas cis que são mais trans do que muitas pessoas trans, né, em termos de expressão. Não é sobre isso. Muito mais trans no sentido da passabilidade cis, inclusive, né? Mas é o perigo da palavra trans, né? Que pessoas cisgêneras não correm, não correrão e não querem correr esse perigo. Porque ser trans é assumir uma assunção histórica, de uma missão histórica, do que é viver num país, uma sociedade, em que a média, vamos lembrar sempre dessas estatísticas, porque quando o Maurício falou, acho que não cortou um pouco a ligação. No governo Lula e Dilma, a média de vida de pessoas trans era de 36 anos. No governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro baixou para 27 e 28 anos. Essa expectativa de vida, esse dado é antes da pandemia, antes desse governo de genocida. Então, cisgêneras e cisgêneros podem desobedecer. Fiquem à vontade, mas lutem, paguem o preço caro. É caro ser trans. A gente paga com as nossas vidas. E a pergunta que eu faço, as pessoas cis que desobedecem gênero estão dispostas a dar a vida pela desobediência de gênero? Ou é só uma transgeneridade recreativa? É isso. Obrigada pela resposta, enfim, obrigada, na verdade, por todas as suas falas. Milena, estou ouvindo um pouquinho baixo, Milena. Oi. Agora sim. Eu agradeço todas as suas falas, né? Agradeço também a sua resposta à minha pergunta. Se lhe falar uma coisa aqui que eu vou dar a liberdade de ler, que é uma coisa que eu concordo, né? Que ele fala, professora Dodge, precisamos pensar para já a inserção de um componente curricular em nosso curso de psicologia para que você possa trazer essas reflexões aos nossos e nossas discentes sobre subjetividade trans e fortalecermos o nosso curso e o nosso compromisso com essa psicologia trans, né? Eu acho que já aceitei, já aceitei. Inclusive, eu me sinto muito distante, Milena, eu quero muito estar mais próxima do curso de psicologia, porque eu tenho essa pulsão em mim, essa vivência,
mas eu acabei me envolvendo muito com o curso de artes, né, com outros cursos de artes da Federal. Então, contem comigo, espero que em 2021 em diante a gente consiga se aproximar. Inclusive, vai vir para. Me respondam isso, se puderem. Vai vir para Porto Seguro isso? Eu não estou lembrando dessa informação. O curso de psicologia. Não é agora, né, que pode responder? Desculpa. Depois a gente pode conversar, eu acho que a gente pode conversar dessa aproximação, que foi o nosso objetivo, acho que o Cilei pode falar agora também, até porque a fala foi dele, mas o nosso objetivo foi foi justamente trazer você para o nosso grupo aqui, nosso projeto, e também trazer você mais para próximo aqui do nosso curso de psicologia. Mas Cilei pode trazer. Tony, ele se inscreveu, eu esqueci completamente, mas ele disse que se sentiu contemplado com as respostas que foi dada e com a fala da professora Dodge, então agradece. Desculpa, Tony, eu realmente esqueci, passou aqui. Lohane trouxe que você é maravilhosa, enfim, tem vários elogios aqui. Teve Eduardo falou que chegou atrasado, mas pelas respostas dadas e surpreendente a forma como a professora Dodge apresenta, demonstra um assunto que para mim é complexo e abre os meus olhos. Ouvindo Joyce Annelise Aquino de Carvalho, ouvindo relatos de um amigo, disse que preferiu se demitir, pois uma determinada empresa não utilizou seu nome social no crachá e não tinha ao menos respeito ao nome. Joyce coloca. Joyce também coloca que curso de psicologia, estamos preparando eventos a respeito da diversidade e gostaria do contato da professora para tentarmos articular alguma participação no evento. Joyce coloca aqui. Acho que ela é do curso de psicologia e fala isso. Legal, vamos sim. Acabei de ver aqui, Joyce. Vamos sim. Conte comigo. Você quer trazer um pouco o seu comentário? Ai, Milena, ficou baixo de novo. Oi, professor Cillier, você quer trazer o seu comentário sobre o curso, sobre essa aproximação com a professora Dodge, para a gente pensar num componente? Não, acho que os caminhos são exatamente aqueles apontados. Deixa eu corrigir aqui. Desculpa, gente. Eu acho que os caminhos são aqueles que foram apontados pela professora Dodge, no sentido de que não sou eu, né, na condição de um homem cis, que vou pautar aquilo que deveria ser compreendido como psicologia trans, ou que uma mulher trans poderia, né, dizer para aqueles que não são. Mas eu particularmente penso que o curso ele foi pensado, né, no seu projeto pedagógico com um compromisso importante, ético, político, social, e apesar de todos os desafios, né, que alguns sabem mais, outros menos, que o curso de psicologia vem enfrentando, né, com um corpo colegiado bastante aguerrido, enfrentando essa diversidade, vimos concretizando componentes curriculares antenados e práticas de extensão alinhadas com o enfrentamento das injustiças sociais, né, e com a defesa das populações vulnerabilizadas. Então, no nosso curso, a gente vem pautando a psicologia na atenção primária à saúde, né, o compromisso ético-político com a luta antimanicomial. Também vemos pautando uma formação política que possibilite uma articulação dos nossos saberes com cuidado junto às populações em situação de rua, né, às mulheres negras também. Então, acho que é chegada a hora, sobretudo como colocou o Pedro, nesse contexto político adverso, né, que desmonta as nossas políticas sociais, de alinharmos forças, né, reconhecendo as nossas diferenças, mas, ao mesmo tempo, construindo espaços de articulação teórico-política que faça frente a esse projeto de desmonte, não apenas da universidade, mas, né, ao conjunto dos direitos sociais do país. E eu penso que seria muito bem-vinda, né, uma psicologia trans, fortalecendo ainda mais esses espaços articulados e interseccionais de luta. É isso, professora. Seja bem-vinda. Acho que a gente pode fazer uma última pergunta, que é Edilson, que é nosso aluno do curso de psicologia. Ele quer falar, e aí a gente finaliza com essa pergunta, e aí depois a gente
passo a palavra para a professora Dodge para finalizar, enfim, eu agradeço muito a participação dela. É a primeira vez que eu a escuto falar e fiquei muito tocada, né, com tudo que foi dito. Então, Edilson, pode fazer a sua pergunta. Oiê, boa noite, estão me ouvindo? Sim, olá. Olá, professora, saudade. Saudades. A gente nos encontramos pouquíssimas vezes no CSC, porque a gente já estava no período para vir para Teixeira para fazer o curso, né? Nos encontramos na Biomi também. Sim, na Biomi, na aula da Sinara e no lançamento do seu livro. Foram momentos muito bons, assim, importantes para mim, estava nos processos de construção de algumas coisas, né, relacionada à questão de gêneros e sexualidades. Eu tenho um questionamento que talvez ele seja um pouquinho espinhoso, mas acho que a gente precisa refletir sobre, né? Assim, durante o período de construção dessa infância e adolescência que eu passei, né, por muito tempo eu quis muito ter visto algumas cenas em novelas, em filmes e séries. Depois que eu passei por alguns processos de reflexão, eu percebi os perigos que há nesse projeto, né, de construção de uma imagem a ser representada, né, porque vão criando estereótipos em cima e vão criando modelos a ser repetidos, né, e a repetição, né, para mim, ela é um significado de morte também, né, que não se possibilita outras possibilidades de transgredir as novas normas que vão sendo colocadas. Eu fico pensando, né, como que a gente constrói máquinas de guerra para destruir um sistema que ele é cis, hétero, normativo e branco. Então, assim, eu fico sempre pensando nisso, né, porque o capitalismo, ele é uma desgraça de um sistema que ele vai capturando tudo o que ele considera como um nicho de mercado, né. Então, assim, a gente vai vendo, né, na contemporaneidade o quanto isso já avançou, né? A gente vê algumas representações trans, a gente vê representações negras, né? A gente vê representações do público, né? LGBT, inclusive criou-se um mercado chamado Pink Money, né, para pessoas LGBT, porque perceberam que a gente era um nicho de mercado. Daí eu fico, assim, preocupado com essas questões, porque a questão de classe e de raça são questões que atravessam outras pessoas, né? Como que a gente constrói máquinas de guerra para destruir essa desgraceira toda que está aí, colocando novas configurações de gêneros e sexualidades dentro desse mercado de consumo, né, que ele vai violentar ainda mais as outras possibilidades que estão por vir, né, ele impede, de certa forma, o devir. É isso. Profa, tá sem áudio, tá desligado, não tô te escutando. Desculpa. Eu também estou com saudades, estava dizendo que é muito desafio daqui em diante, né? E hoje mesmo, né? Hoje. Acredito que a gente precise perceber esses consumos, perceber como a gente se organiza enquanto existência, enquanto expressão, e também relacionar a nossa existência com o contexto político, né? Então, acho que a gente precisa ter uma agenda, acho que a gente precisa saber das durações, se não cair amanhã, porque eu acho que já deveria ter caído há muito tempo o governo federal, quando cai, primeira pergunta, e se não cair, se demorar até 2022, quem elegeremos, né? Acho que essa é uma pergunta fundamental que está relacionada, né? E mesmo que em 2022 ainda tenhamos que lutar, e acho que teremos, já estamos em 2022 tentando resolver essa equação
do governo federal, porque isso impacta em tudo que a gente vive hoje, inclusive, tem que ver com quem queremos para governar. Mas uma coisa talvez não corresponda à outra no imediato. A Ventura Profana, uma cantora travesti preta gorda de Minas Gerais, profetizou que Jupe do Bairro será presidenta do Brasil. Não se sabe quando, não sabemos quando. Apostemos nela. Uma outra travesti preta gorda. Ela representará a população inteira do país. A gente precisa confiar num processo de transformação representativo. E esse processo vai expandir outras larguras, outras alturas e outras longitudes que não conseguimos medir com esse desgoverno fascista aqui. E precisaremos lutar para que isso aconteça. Não é, não será e não foi fácil. Quem disse que seria? Elas que lutem. Elas que lutem. Elas que lutem. Respondendo também ao professor Cília, porque talvez já estejamos caminhando para o fim, como disse a professora Milena, e talvez aqui seja já meus agradecimentos, minhas falas finais. Eu, enquanto branca, não posso liderar nesse país uma psicologia preta. Veja o erro. Com tantas pessoas pretas na psicologia, por que e quem e para que sou eu liderar um movimento preto na psicologia? Eu tenho a aprender com pessoas pretas na psicologia. Então, pessoas cis não queiram conduzir uma psicologia trans. Larga o osso. Deixem para nós. Nós precisamos de espaço. Eu tenho muitas pessoas trans, psicólogas no meu convívio, que só precisam de uma oportunidade. Depende da cisgeneridade, largar o osso. É isso, gente. Obrigada. Eu sou dramática, sou enfática, mas eu sou legal também, sou bem divertida, e sou nervosa, sou chata, tudo isso. Professora, eu só tenho a agradecer, acho que todo mundo aqui também no chat, só agradecendo, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, e como eu falei no e-mail, eu espero realmente que essa tenha sido a primeira oportunidade de muitas, porque nós da psicologia, o curso de psicologia precisa do seu drama, da sua arte e da sua voz, assim, para trazer maior diversidade para nós, né? Ampliar os nossos limites e nossas possibilidades. Então, eu espero realmente que esse seja nosso primeiro encontro, nossa primeira troca, e que nós possamos contar com você no nosso curso, na nossa promoção, né? A gente está aí com o curso de psicologia, aí a gente vai conversando por e-mail sobre essas possibilidades, enfim. Muito obrigada, viu? Gratidão. Muito obrigada mesmo. Professor Cilier, quer falar alguma coisa?
É isso, né? Eu agradeço. Oh, meu Deus, de novo a mesma. Agradeço a professora Dodge, sem sombra de dúvida, uma explanação brilhante. Faço coro com a professora Milena, reiterando que o curso de psicologia, né? E aí já estou me colocando no lugar dos meus colegas, mas acredito que os demais concordariam da importância de discutirmos tal pauta e acredito que você, enquanto professora, pode trazer questões muito importantes e fundamentais para o nosso curso. A gente constrói aí essa expectativa para 2021. Tá bem? É, Arrasou. certo. Muito obrigada. E eu que agradeço. Nós que agradecemos. E eu gostaria de acrescentar àqueles que estão participando do nosso evento para, por favor, assinar a lista de presença para recebimento do certificado que vai ser expedido pelo SIG Eventos, né? Todo mundo vai receber um e-mail notificando a disponibilidade desse certificado. E também fiquem atentos e atentas ao nosso canal, né? A nossa página no Instagram, PROIC UFSB, onde divulgamos os nossos encontros em saúde mental, de conversações em saúde mental e deveres minoritários. Esse é o nosso segundo e teremos, se os orixás permitirem, bastantes encontros para acontecer em 2020 e 2021. Tá? Muito obrigado a todas. Passo a palavra para a Milena. Então tá bom, gente. A gente encerra aqui o nosso evento, o nosso segundo encontro de conversações e esperamos vocês para o próximo. Obrigada Parabéns, a todas. Milena. Parabéns, Cilie. Parabéns por esse projeto. Muito obrigada pelo convite e força, vida. Vamos ficar em contato. Obrigada. Tchau, tchau.